paz do Senhor Jesus? Amém. Vou ser breve, tá? Fica tranquilo. 20 minutos eu vou passar o que o Senhor trouxe ao meu coração. Glória a Deus por tudo que o Senhor já tem feito neste lugar. E você que veio aqui na frente, querido, eu quero dizer algo, não duvide. Viu? Hoje o Senhor te fez livre na tua mente, nos teus pensamentos. Foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso. E o Senhor ainda te deu a graça de derramar a presença dele, uma nova unção sobre a tua vida, um renovo. Então, quando o inimigo quiser roubar essa semente, você vai dizer: não, essa semente vai brotar, vai crescer, vai germinar. Não permita, viu? Não seja aquela terra seca ou aquela terra empedrada, cheia de espinho. Não, seja uma terra fértil, viu? Foi poderoso que o Senhor ministrou aqui hoje sobre as nossas vidas. E glória a Deus por isso, que é o que eu tenho pedido para Deus, né? Nós vamos para outro nível espiritual. Quem quiser vir, amém. É sobrenatural, é isso, né? Para ser natural, não ficar lá fora, viver a vida lá fora, de qualquer jeito, né? Não, na miséria que a gente vivia. Mas com o Senhor, Ele tem mais para nós, tem mais. Amém, queridos? Glória a Deus. O Senhor trouxe uma palavra no meu coração já no sábado. Eu fui ministrar num retiro de mulheres. E o Senhor trouxe uma palavra no meu coração e ela ficou ecoando no meu espírito, ecoando. E hoje eu estava lá falando com o Senhor a respeito do que eu ia trazer. E o Senhor me disse: você vai trazer a mesma palavra, porque eu quero ministrar o coração dos meus filhos a respeito do que eu te disse. Então eu peço que o Senhor te dê ouvidos sensíveis para ouvir, e uma mente totalmente cativa àquilo que Ele vai liberar sobre nós aqui nessa noite através da palavra. E o Senhor me dizia assim que nós estamos vivendo um tempo de algumas dificuldades. E uma das nossas maiores dificuldades hoje tem sido exercer a obediência a Deus, né? E o Senhor me trouxe alguns pontos, porque o Senhor disse: não é sobre carnalidade, né? Não é sobre pecado, porque eu estou falando aqui, a maioria já conhece o Senhor, a maioria já né? Já aceitou, já tem uma caminhada. E o Senhor me dizia assim: mas é por conta das frustrações, das decepções, muitas vezes do cansaço, muitas vezes do medo, da desconfiança, da desesperança. Nós vamos ficando tão envolvidos em coisas da nossa vida, em problemas da nossa vida, que o Senhor libera uma ordem sobre nós e nós não conseguimos obedecer. Nós não conseguimos cumprir a ordem que Deus liberou sobre a nossa vida, e nós não temos dúvida daquilo que Ele liberou, da palavra que Ele disse. E o Senhor me dizia assim: porque nós estamos muito fatigados com as coisas que nós estamos vivendo, com os nossos desafios. Então eu quero que você abra a palavra do Senhor em Lucas capítulo 5, verso 4. Amor, deixa essa porta aberta para eu ficar de olho aqui, para não deixar elas sozinhas aí. Fiquem bem quietinhas, que daí vocês podem ficar aí na palavra, tá bom? Lucas capítulo 5, verso 4 vai nos dizer assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e nada pegamos, mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram uma quantidade tão grande que as redes começaram a rasgar-se. Amém? Amém. O Senhor me dizia assim: feche o seu olho. Numa palavra tão conhecida, a palavra vai dizer assim que Jesus está ali falando, pregando para a multidão. Então ele resolve que ele vai subir num barco, e ele olha lá, tem alguns homens que depois ali serão os discípulos de Jesus, e eles estão lavando as redes. Lavando as redes. E Jesus vai pedir o barco emprestado, e ele vai pegar o barco de Pedro, e ele vai passar a ensinar do barco de Pedro. E é interessante, olha para mim, que o Senhor me dizia assim: no dia anterior eles saíram com todas as expectativas de que iam pescar. Eles trabalhavam com pesca. Então eles saíram de casa, mais uma noite, vamos lá, vamos pescar, o mar vai estar quieto, a gente sabe o melhor lugar, a gente sabe o melhor jeito de fazer. Nós vamos lá e vamos voltar com as nossas redes cheias para pagar as nossas contas, para sustentar a nossa família. E eles saíram dali, do lar deles, preparados para mais uma noite comum, para mais uma noite normal. Porém,
acontece como eles esperavam. E a Bíblia vai dizer que eles pescam a noite toda e eles não pegam nada, nenhum peixe sequer. E então, quando o dia começa ali a amanhecer, eles vão então lavar as redes. E eles estão lavando a rede quando Jesus chega. E Jesus vai pegar o barco, vai ensinar, vai falar. E eles estavam ali, cansados, frustrados, sem saber talvez como é que eles iam fazer para pagar uma conta, como é que eles iam fazer para alimentar a família, mas estavam ali ouvindo a Jesus. E a Bíblia vai dizer que depois que Jesus termina, ele vai olhar para Pedro e ele vai liberar uma palavra para Pedro, porque Jesus sabia que eles não tinham pescado nada. Jesus sabia que eles tinham tentado a noite inteira. Jesus não estava lá, mas Jesus sabia do que estava acontecendo com eles naquele momento. Jesus sabia qual era a frustração, qual era o cansaço, qual era a fadiga que eles tinham naquele momento. Jesus sabia qual era a desesperança do coração daqueles homens. Então Jesus lança uma palavra e ele vai dizer: vamos mais fundo, e lá vocês vão lançar a rede de novo. E daí o Senhor me disse assim: Jesus liberou a palavra. Agora não era mais sobre Jesus, era sobre a obediência de Pedro. Porque é fácil obedecer quando Jesus fala assim: vai lá e faz aquela coisa bem facinho assim, bem gostosa para você. Vai lá, aquilo ali, ó, tô só pedindo aquilo ali para você, Camila. Vai lá e faz. Vai lá, mas quando Jesus libera uma ordem, e isso mexe direto na tua dor, na tua ferida, ou em algo que você está cansada, que você está cansado, que não dá certo, que você só se frustrou, Jesus pega e fala assim: vai lá fazer. E daí o Senhor me disse assim: imagina para eles, depois de terem pescado a noite toda, eles sabiam de pesca, mas eles estavam totalmente frustrados. Talvez ali, por que eu vou obedecer? E é tão interessante que a primeira reação de Pedro é indagar Jesus. Mas nós já pescamos a noite inteira. Mas Jesus é tão lindo que primeiro ele fez Pedro ouvi-lo, para dar a Pedro um coração que saberia reconhecer a voz dele. E sabe o que o Senhor manda dizer para você? Você me ouve, você vem para os cultos, eu libero a palavra sobre a tua vida. Eu estou te pondo para ouvir, mas porque quando eu mando você fazer, você não consegue obedecer. Porque o Senhor me disse assim: quando Jesus liberou a palavra, ele só queria de Pedro a obediência e a submissão. Ele não queria mais nada de Pedro. Ele não falou: olha, você vai lançar a rede, você vai fazer isso. Ele só falou assim: vai lá pro fundo e lança a rede. Mais nada. A única ordem de Jesus foi essa. E daí eu consigo entender, porque o Senhor dizia assim: ali Pedro poderia ou ser levado pela circunstância que eles tinham passado a noite inteira, ou ele podia decidir obedecer a palavra que foi liberada pela vida daquele que estava liberando uma palavra de cura, de libertação de cima do barco dele. E sabe o que o Senhor me dizia? Muitas vezes nós estamos com Jesus, ele está liberando palavras sobre nós, mas quando se trata de algo que é muito difícil para nós, Jesus libera a palavra e a gente não acredita. Jesus libera uma ordem e a gente não consegue obedecer, porque a gente diz: Senhor, mas já não deu certo, eu estou frustrado, está difícil, está doendo, eu estou cansada demais para isso, e o Senhor está me mandando orar mais um pouco. Eu estou cansada demais e o Senhor está me mandando dar esse passo. Eu estou cansada demais, eu me frustrei demais e o Senhor está mandando eu voltar e fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer um dia, exercer o ministério que o Senhor me deu. E sabe, fecha os seus olhos, o Senhor mandava eu perguntar: que rede você lavou? E lavou tão bem lavada que Jesus está liberando a palavra para que você volte com a rede cheia e você não está conseguindo obedecer. Qual é o tamanho da sua frustração? Qual é o tamanho da tua decepção que você está sentindo dificuldade em obedecer? Qual é o tamanho do seu cansaço que você não está conseguindo obedecer
o que Jesus está lhe ordenando. E sabe o que o Senhor me dizia? Quando eu ordeno, eu estou antecedendo o milagre. Quando eu ordeno algo sobre você, quando eu ordeno uma palavra sobre a tua vida, é porque o milagre está perto de chegar. Ei, Pedro, é só lançar a rede, agora é com você. O que você decide fazer? Jesus, eu conheço tudo de peça, já deu errado, eu vou embora para minha casa. Você já usou meu barco? Tchau. Porque Pedro podia ter feito isso. E daí quantas vezes a gente fala assim para o Senhor: por que eu não estou vivendo milagres, Senhor? Por que eu não estou conseguindo ver milagres na minha área interna? E nem na externa. Por que eu não estou conseguindo ver? Por que eu não estou conseguindo? O Senhor diz assim: porque eu estou te dando ordens e você não está cumprindo. Quando Jesus liberou uma palavra sobre mim: vai lá e conserta e pede perdão no meio da igreja. Vocês estão lembrados disso? Eu dei esse testemunho. Eu podia não ter ido, mas eu vou te contar uma coisa: os milagres financeiros que eu comecei a receber foi depois daquele dia. Eu estava pensando nisso essa semana. Depois do dia que eu fui lá pedir perdão, mesmo tendo a minha parte de razão, o Senhor disse: não é sobre você. Então, ou você vai se submeter, deixar seu orgulho, o seu eu tô certa, e vai lá e vai pedir perdão, e sem falar nada, é só perdão. Ou você vai continuar vivendo em áreas da sua vida enraizada, com a rede vazia. E o Senhor me fez lembrar essa semana que depois disso, porque ela é uma pessoa que eu trabalhava, eu tinha uma ligação financeira com ela muito forte. E o Senhor disse: no momento que você pediu perdão, todas as palavras contrárias, todas as maldições caíram por terra. Tudo aquilo que era lançado, que ela lançou muitas vezes na hora da ira, tudo isso foi quebrado no reino espiritual, foi desligado. E eu comecei a ligar no reino da luz a prosperidade sobre a tua vida. Aleluia! Porque depois disso foi bênção atrás de bênção, foi milagre chegando, milagre chegando, milagre chegando, milagre. Coisa maravilhosa de Deus. Vou dizer para você, essa semana eu ganhei 2 poltronas. Glória a Deus! Aleluia! Pastora, Deus está me incomodando faz umas 2 semanas. Eu vou te dar 2 poltronas. E olha, 2 poltronas que eu amo. Mas Deus mandou eu te dar. Para sua casa. Aleluia! Mas antes disso eu tive que obedecer. Aleluia! Entende? Princípio. Pedro poderia voltar com as redes vazias, ou ele poderia obedecer. E hoje o Senhor te chama e ele pergunta: quer viver milagre? Quer rede cheia? Vai ter que obedecer. Daí o Senhor te incomoda para pedir perdão para alguém, você não vai. O Senhor te incomoda para orar mais, você não ora. Você ora uns 2, 3 dias, daqui a pouco você já está desistindo na vida. O Senhor te incomoda para fazer algo maior, para ir para um nível espiritual maior, você não obedece. Espírito de surdo. O Senhor te pede: deixa isso. O Senhor te pede: dá aquele passo. O Senhor te pede: vai para aquele lado, e você não obedece, faz o que você quer, do jeito que você quer, do jeito que você acha que é certo. E o Senhor me mandou dizer: vai continuar com a rede vazia. Tendo o dono do milagre, vai continuar passando fome espiritual, escassez de milagres. E o Senhor dizia: é tão fácil, mas não está na minha mão. O Senhor me dizia: quando eu liberei para Pedro a palavra, ou ele escolhia ficar enraizado nas frustrações da noite passada, nas raízes da noite passada, nas mágoas da noite passada, no cansaço, porque talvez eles se desentenderam ali no barco. Ô fulano, não é aí que joga. Ô ciclano, você não está jogando direito, não é assim? Eu não acredito que foi tudo lindo debaixo de paz, não. Porque quando a rede começou a voltar vazia, a gente tem que achar um culpado. Não é? A rede começou a voltar vazia, o que a gente faz? Começa a achar um culpado. A rede está vazia, o que é isso? É fulano, é ciclano que não está fazendo direito, é Bertano que não lançou a rede direita. E o Senhor me disse assim: ele podia escolher ficar em tudo isso, ou ele podia obedecer, lançar a rede. Porque o único trabalho que ele tinha que ter é obedecer e lançar a rede. O peixe era com Jesus, o cardume era Jesus que ia mover, o resto Deus ia fazer. E sabe, o Senhor me dizia: até quando? Tendo
Jesus, que opera coisas maravilhosas e tem operado sobre nós, sobre a tua vida também, a gente vai ter resistência em obedecê-lo. Jesus fala: filho, deixa isso aí não é mais pra você não. Ah, você não consegue. Você não consegue. Ele está dizendo: pois é, mas não vai dar. A rede vai continuar vazia. Muda isso. Muda isso. Muda. Quando Jesus pede para a gente mudar, é difícil, querido, porque a gente adora mudar os outros. A gente adora pontuar o que o outro precisa mudar. A gente tem descrito que o outro tem que mudar, mas quando se trata da gente, é difícil. É difícil quando se trata da gente, quando a gente tem que olhar pra gente, olhar no espelho e falar: meu Deus, me transforma nisso, porque sozinho eu não consigo. Mas o Senhor me dizia: só assim. Porque o Senhor me dizia assim: Pedro inicialmente ele quis indagar, mas eu acho que quando ele lembrou com quem ele estava falando, cara, era o cara que estava ensinando ali dentro do barco. É o cara que eu estou ouvindo que está fazendo milagre por aí. Jesus, debaixo da tua palavra, eu não tenho nada, não tenho força, eu não tenho mais ânimo, eu estou cansado, eu estou frustrado, mas porque o Senhor deu uma ordem, eu vou. E o Senhor mandar dizer para você: se você for, e não for por você, mas for pela minha palavra, vai ter milagre, vai ter colheita, vai ter tempo novo, vai ter uma unção, vai ter o tudo de Deus para você. Mas você está ouvindo a voz do Senhor Jesus, mas como é meio difícil o que Ele está te pedindo, você está querendo fazer do seu jeito. E Ele dizia assim: Ele não quer mais você de redes vazias. Menos ainda Ele quer você lavando as redes. Não deu certo? Está cansada? Está difícil? Eu tenho uma palavra para você, o Senhor vai te dizer: vai e lança a rede. Obedece, filho. Obedece, porque obedecer vale tanto a pena. Os frutos da obediência são frutos verdadeiros, são frutos reais, são frutos dignos. Você pode jejuar, orar, subir monte, descer monte, se não obedecer, não vai acontecer nada na sua vida. Já vou te adiantar já. Está só perdendo tempo. Não adianta. Oração, jejum, busca e obediência. Obediência. Hoje o Senhor nos chama porque Ele quer falar o seguinte para tu: tem um tempo de redes cheias para você. Tem um tempo de redes cheias em todas as áreas da tua vida. Não é só em área financeira, não, querido. Área financeira, meu Deus, isso aí é o menor. Mas tem uma rede cheia de unção para a tua vida. Tem uma rede cheia de autoridade que Deus quer derramar sobre você. Tem uma rede cheia de resgate na tua casa, na tua família, dos seus que você tanto pede. Tem uma rede cheia de milagre em áreas da tua vida que você tem clamado a Deus. Mas hoje Ele vai dizer: deixa a sua frustração de lado, deixa o seu sofrimento, deixa o seu cansaço, porque hoje Jesus libera uma palavra sobre a tua vida. Lança a rede que o peixe eu vou trazer, lança a rede que o milagre eu vou gerar. Meu Deus, se a ordem de Deus para você, fica quieta, para de falar, obedece. Mas Deus manda você parar de falar e você não para, parece uma matraca. Se a ordem de Deus para você, guarda dinheiro, para de gastar. Obedece. Porque Deus está falando de todas as áreas aqui, meu querido. O que Deus tem te pedido e você não tem obedecido? Mas assim, sinceramente, na tua vida, na tua alma, no teu coração, fecha teu olho aí e pensa. Porque Deus não ia trazer uma palavra dessa pra gente se a gente estivesse obedecendo bonitinho tudo que Ele está pedindo, que a gente sempre tem alguma coisa. O que o Senhor tem falado pra você e você está dando de desentendida.
Em que área da tua vida? O que o Senhor tem pedido para você? Talvez seja o teu ego, o teu eu. O eu tenho razão, eu estou certa, eu estou certo, sou eu que tenho razão, o resto do mundo está errado. E isso é orgulho, o orgulho mata. A síndrome de Lúcifer mata. Lúcifer tinha certeza de que ele era o melhor, de que ele tinha toda a razão, de que ele podia fazer melhor. E tem gente que não bebe, não fuma, mas tem uma síndrome de Lúcifer. O Senhor está dizendo: a trono de quê? Você quer ter lugar? Quer ter lugar? Quer ter lugar? Queira o Senhor. O que Ele tem pedido para você renunciar, que você não está renunciando? Talvez é a tua rede social que Ele pediu, daí tu faz um votinho ali de uma semana, daqui a pouco tá lá de novo, enfurnada naquele veneno. Faz algo decente pro Senhor. Senhor, eu estou viciado nesse negócio aqui, então eu vou ficar sem, mas é sem mesmo. Tempo indeterminado. Senhor, é minha ira. Ah, Deus, eu fico irado, eu me perco, eu não tenho domínio próprio quando eu fico irado. Então, Deus, eu vou, Senhor, me submeter ao Senhor. Eu vou, Senhor, me policiar, porque eu não quero mais voltar com as minhas redes vazias por causa da minha ira que eu não controlo. Glória a Deus. Senhor, o Senhor me mandou deixar aquilo e eu não consigo deixar. Mas hoje eu me submeto à tua voz e eu obedeço. Sabe, eu imagino um pai, fica aí com o teu olho fechado. O pai quer um filho que o quê? Que obedece, não é? Não é uma delícia quando você tem um filho que obedece, que você fala e ele te ouve, que você fala e ele... Se você fala assim: filho, não pisa aí que vai doer seu pé, pisa pra lá, e ele obedece. Não é maravilhoso quando você tem um filho assim? É uma delícia. Daí você quer o quê? Você quer abençoar esse filho, você quer ser bem, você quer falar: ô filho, isso é maravilhoso, eu vou te dar um presente, porque olha, você tem meu filho, você... É assim que funciona. É assim com Deus. Agora aquele filho que é meio rebeldinho, meio desobediente, você tem que ficar ali, puxando a orelha. Vem aqui, filho, eu já falei pra você, filho. E esse filho faz o quê? Atrasa o próprio caminho dele. Pois é isso que a gente faz. Atrasa o nosso próprio caminho, porque não obedece. Porque o orgulho está em primeiro lugar, porque o nosso eu está em primeiro lugar, porque aquilo que a gente não consegue, aquele hábito está em primeiro lugar. Porque até quando? Deixa eu dizer, até quando você vai voltar com as redes vazias? Quando eu estou liberando palavras de vida do altar para você, eu estou liberando palavras de milagres do altar para você, eu estou liberando palavras de bênção sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas você sai daqui e finge que não entendeu nada. Meu Deus, aleluia. Finge que não é com você. Hoje o Senhor nos chama, sabe por quê? Porque Ele está dizendo: eu quero que você volte com as redes tão cheias. E quando você começar a obedecer a Deus, eu vou te contar uma coisa: não vai ter movimento nenhum na água. Porque eles lançaram a rede e ficou tudo igual. Quando Pedro lançou a rede, tudo igual. Se o mar estava quieto, continuou quieto. Sabe o que o Senhor me dizia? Lança e aguarda. Porque quando você obedece, algo no reino espiritual começa a ser gerado. Quando você começa a obedecer, o milagre não acontece instantaneamente, não. Mas enquanto você lança a rede e obedece, o cardume debaixo da água começa a se movimentar. O movimento espiritual começa a acontecer. Ah, meu Deus, Senhor, manda dizer: você está obedecendo, ou você está começando a obedecer, ou a partir de hoje vai obedecer. Talvez você não veja de imediato, mas vem, o Senhor manda dizer: quando você obedece, eu começo a fazer barulho no reino, eu começo a fazer um movimento no reino para trazer a existência. Eles não lançaram a rede assim, ó, o negócio já começou, não. O negócio começou lá embaixo. A movimentação, Jesus dando ordem: vai, peixe, para aquela rede.
cardume é para aquela rede. Agora. E sabe o que era mais lindo? O Senhor me disse assim: Jesus, quando subiu no barco, já sabia da frustração, já sabia o que era difícil para eles, já sabia como eles estavam. E o Senhor manda dizer: eu sei qual é a tua situação, eu sei como você está, eu sei como está teu coração, eu sei dos teus cansaços, eu sei daquilo que é difícil para você, eu sei de tudo isso, eu sei de tudo. Você acha que foi à toa que ele pediu o barco de Pedro? Você acha que foi à toa? Ele podia não ter liberado antes, mas ele quis que Pedro ouvisse, conhecesse mais dele, para que quando ele liberasse a palavra, Pedro não tivesse dúvida do que ele pode fazer. E o Senhor manda dizer para você: até quando você vai ouvir, ainda vai ter dúvida do que eu posso fazer. Até quando você vai ouvir, ainda vai reclamar, e ainda vai murmurar, e ainda vai dizer: Deus, o Senhor não está me vendo, o Senhor não está me ouvindo, por que minha vida está tão difícil? Eu disse: procura, porque tem alguma área que você não está vendo. Tem alguma área, é difícil, querido, porque quando a gente está na igreja é pior. Porque quando a gente está na igreja, a gente tem certeza que está fazendo tudo que Deus quer. A gente tem certeza que é o rei da obediência, da submissão, mas é mentira. O diabo cega os nossos olhos, porque nós estamos dentro da igreja. E o Senhor manda dizer: tem áreas que eu preciso que você obedeça. E às vezes é um negócio pequenininho aqui, ó, mas que vai destravar o reino todo ao teu favor.